Bom, pessoal, bom dia. Nosso quarto resumo do Profet PT do mestrado profissional. Então, você já sabe como é que é a nossa dinâmica. Vamos fazer um resumo aqui em cima do esquema que eu fiz, que vai ser disponibilizado abaixo aí do texto, tá? Curta o canal, inscreva-se, faça uma avaliação, pode usar os comentários, curtir. Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema, tá? A minha pretensão aqui é apenas ajudar. E compartilha, se você achar que o texto é importante, que o vídeo é importante. Então vamos lá. Trabalho escola, aprendizagem flexibilizada, da Quenzer. É um texto de 2016, um texto bem interessante. E nesse texto você percebe uma diferenciação da perspectiva fordista para a perspectiva toyotista. No toyotismo, a formação ela se dá de uma forma mais tradicional e rígida. O aluno, o trabalhador, tem o seu papel reduzido. Na dimensão toyotista, mais moderna, visa o desenvolvimento de um aluno, de uma formação de um trabalhador, onde ele tem características mais flexíveis, em contrário da perspectiva fordista. E esse exemplo, esse contexto simples, você já consegue discernir o que é uma educação, uma aprendizagem flexibilizada, que a Quenzer, a certo ponto, ela critica. Os dois modelos são modelos complicados, porque um é rígido demais, o aluno quase não tem participação, e o outro é muito flexível, baseado nas teorias pós-modernas. E ele diminui a figura do professor. Isso nós vamos ver agora. A crítica à rigidez de modelos únicos, o aluno com diferentes trajetórias e interesses. Esse artigo ele faz uma crítica a esse modelo fixo, único, onde coloca todos os tipos de alunos em uma mesma forma. E, na verdade, nós sabemos que o processo de educação é um processo dialético. E ele presume uma relação do professor com o aluno, uma modelagem da atuação da praxis educativa a cada realidade. Nenhum aluno é igual. Lógico que não seremos aqui utópicos de acreditar que o professor vai se adequar perfeitamente a cada história de cada aluno. Mas no convívio em sala de aula, na medida do possível, um professor formado, capacitado, ele pode reduzir essas desigualdades, pelo menos taticamente no contexto de sala de aula. Na verdade, ela indica uma superação do aspecto do fenômeno e que podemos entender essa educação flexibilizada no aspecto ideológico. Ela tem um cunho, tem um interesse. Alguém está interessado nessa educação flexibilizada. Necessário substituir a formação especializada, parcial, de curta duração, e se colocar uma formação sólida, uma formação profissional. Ela critica essa formação aligeirada, essa formação curta, essa formação fragmentada, parcial. E no lugar dessa formação, que se insira uma formação geral sólida, palpável, integrada, onde a gente pode chamar hoje, em um contexto dos institutos federais, por exemplo, como uma formação genuína profissional, uma formação profissional genuína. O objetivo dessa educação flexível, o objetivo dela é tornar sujeitos, indivíduos com subjetividades flexibilizadas. A pessoa se encaixa perfeitamente em qualquer contexto do mercado de trabalho, porque a lógica dessa educação é, digamos, atender os requisitos, as demandas do mercado, atender a lógica do mercado. Então, se forma trabalhadores para o mercado. E esse mercado pode mudar a qualquer momento. Por isso que tem que ser um trabalhador flexível. E isso não é legal. Se fragmentariza, se
precariza a formação, o ensino, em nome de um mercado. Esse é o aspecto ideológico da educação flexibilizada. A crítica com relação ao ensino à distância, uma das críticas é justamente esse, que visa-se hoje apenas atender à lógica de mercado. Na verdade, a pedagogia da acumulação flexível ela não revela essa destruição de vínculos entre capacitação e trabalho. Na verdade, existe acontece um fenômeno que entendemos que o ensino com suporte tecnológico ele aproxima mais o indivíduo do trabalho. E ela vai dizer justamente o contrário. Se destrói esses vínculos. Esses vínculos ficam superficiais. Se banaliza as competências. Ela se torna bastante parecida com uma base comum de conhecimento de automação industrial. As competências são banalizadas. Ela enfoca muito na superficialidade dos conteúdos. E tudo isso é resultado de uma influência da perspectiva toyotista, onde se produz apenas aquilo que é necessário, onde se produz apenas para a demanda. Por isso, o caráter flexível do trabalho. Porque hoje eu estou empregado, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou fazendo isso, mas amanhã eu posso estar fazendo outra coisa. Essa flexibilidade, ela carrega um risco muito sério. A pedagogia da acumulação flexível ela tem a finalidade de tornar sujeitos flexíveis, como eu já falei, multitarefa, um treinamento rápido, trabalhos temporários, trabalhos simples, repetitivos, fragmentados, que distanciam o indivíduo da teoria. Inclusive, essa pedagogia ela se pauta nas chamadas teorias pós-modernas. Essas teorias pós-modernas elas visam uma superficialização no processo educativo. A teoria se torna distante. A teoria não se torna um processo normal na evolução da prática. Não há uma reflexão. Primeiro se mergulha na prática e depois tenta encaixar a teoria na prática. E isso, no processo de ensino-aprendizagem, é totalmente equivocado. Ela fala aqui, usando Moraes 2003, que há, na verdade, um recuo da teoria, uma precarização na formação. Isso por conta das influências das teorias pós-modernas. Uma característica do pós-modernismo são duas, o presentismo e o pragmatismo. Presentismo e pragmatismo se formam para o agora. A formação é vista para o agora. E o pragmatismo, quanto mais prático, quanto mais usual, quanto mais fácil de aplicar, melhor. Então, se perde o aprofundamento dos problemas, dos desafios. Se torna um ensino superficial, sintético, que não mergulha no oceano do processo de ensino-aprendizagem. É essa crítica que ela faz com bastante veemência. Outro exemplo, ela usa Sean 2000 e traz uma citação dele falando que o ensino prático reflexivo ele traz algumas características no âmbito desse tipo de educação. Olha só, existem duas formas, conhecer na ação e a reflexão na ação. Esse conhecer na ação é a perspectiva tática. Essa perspectiva tática, além de ser tática, ela é espontânea. Não há um aprofundamento. A pessoa conhecendo na ação, quando ela conhece na ação, ela está desvinculada da teoria. E a outra perspectiva é reflexão na ação, que agrega uma função crítica. Mas mesmo essa função crítica, ela é totalmente rasa e ela não mergulha na teoria. Que a Quenzer diz que nesse tipo de educação, de formação flexível, o que ela mais refuta é realmente isso, essa teoria distante, esse distanciamento da teoria. Outro exemplo também é o papel do professor. Enquanto no modelo fordista, o trabalhador, o estudante, ele se coloca em uma situação secundária,
No modelo toyotista, que visa a demanda, a lógica do mercado, o professor fica em segundo plano. Se eleva as atribuições do planejamento, de tutoria, mas as outras atribuições que são inerentes do professor ficam em segundo plano. O professor apenas é visto como um tutor. Apenas isso. E para encerrar o nosso texto, tem uma citação do Castells, 1999. Nessa citação, ela fala, o autor, ele destrincha, e Castells vai dizer que nessa população de indivíduos, nesse ambiente de multimídia tecnológico, vai existir dois tipos de população: a interagente e a receptora da interação. Adivinha quem é que vai ser interagente? Aquele que tem em mãos os recursos, as possibilidades, o que tem mais condições. E a receptora da interação, imagina quem vai ser? Então você consegue fazer as suas conclusões. Podemos fazer então um balanço, se a formação flexível é boa ou ruim. Na verdade, o ideal é tirar aquilo que é bom nesse processo e evoluir e aperfeiçoar aquilo que é ruim. Então encerramos mais um resumo, mais um texto. Muito obrigado. Curta, faça compartilhamentos, tá? E se inscreva no canal. E pode, nos comentários, você fazer a sua avaliação, indicar, criticar, fique à vontade, tá bom?